Olá, meus irmãos, meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Dando sequência ao projeto do Centro Espírita Deolindo Alves, estaremos hoje fazendo uma explanação num trecho do Evangelho que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse texto nós encontramos no Novo Testamento, em João 3, com a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 4. E, ao mesmo tempo, vamos estar vendo pela explicação dos espíritos superiores que a reencarnação fortalece os laços de família. Muito bem. Jesus, por nos amar tanto, há 2000 anos atrás, veio para nos socorrer. Ele veio para socorrer toda a humanidade que precisava de luz, luz para que pudesse ver de uma forma melhor. Jesus veio para implantar um novo reino que exigia mudanças profundas de todos. Mudança, gente, mudança de comportamento, é isso que Jesus queria e precisava que as pessoas fizessem. Isso só é possível e só foi possível através de Jesus, pela mensagem da cruz. Mudança é uma ação, é alteração, é uma transformação. É muito difícil de ser realizado. As pessoas, para fazerem qualquer mudança no seu comportamento, demoram muito e as mudanças são muito poucas. Mas Jesus, com todo o seu amor e paciência, veio com esse objetivo de fazer com que as pessoas mudassem as suas atitudes negativas. E mudança, portanto, é uma questão de atitude forte que as pessoas precisam ter para que possam enfrentar todas as dificuldades que o mundo oferece. Para implantar o reino de Deus na terra, Jesus sabia que era preciso muito amor, compreensão, humildade e caridade. Isso era muito preciso para conseguir mudar o modo de pensar das pessoas, para que as pessoas pudessem agir de uma forma fraterna. Jesus, em seus ensinamentos, disse: eu vim para o mundo como uma luz, para que todo aquele que crê em mim não fique na escuridão. Ou seja, não fique vivendo e participando de injustiças que saem das trevas em que vive. Como, por exemplo, nesse momento que estamos vivendo com essa pandemia. Quantas pessoas estão depressivas, tristes, magoadas, enfim, porque não veem seus familiares, vivem numa verdadeira angústia. São trevas. Meu Deus, é só você ter confiança em Jesus, confiança no amor de Deus, confiança nos nossos anjos protetores, que tudo se resolve. Tenha fé e pensamentos positivos. Eu vim para o mundo como uma luz, porque todo aquele que crê em mim, disse Jesus, não fica na escuridão. Nós encontramos no Novo Testamento, em João 12. Imagine o que Jesus fez para que as pessoas acreditassem nele. Se entregou de corpo e alma em favor dos mais necessitados, dos mais humildes. Né? E em seus ensinamentos, ele nos revelou que existe outro mundo, onde a justiça de Deus, onde o amor de Deus e a sua justiça se realiza com mais profundidade. E mostrou a todos que vale a pena ser bom, pois só assim se encontra descanso e justiça em nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, ou seja, a nossa vida futura. Nós estamos vendo no momento, na nossa encarnação, o momento de nossa vida que é eterno. Né? E todo cristão acredita na vida futura, mas a ideia que muitos fazem da vida futura é vaga, é incompleta e por isso mesmo falsa em muitos sentidos. O Espiritismo vem e esclarece nesse ponto, e em muitos outros, os ensinamentos de Jesus. Pois agora, séculos depois da vinda do Cristo, os homens se mostram maduros para compreender a verdade. O Espiritismo nos mostra que a vida futura é uma realidade provada pelos fatos e representa a verdadeira justiça de Deus. Vejam esse diálogo com Jesus e seus discípulos. Certa ocasião, Jesus interrogou, questionou os seus discípulos, dizendo: o que as pessoas dizem sobre quem é o Filho do Homem? Jesus quis dizer: o que o povo diz a respeito de quem é o enviado por Deus para a salvação da humanidade? E os discípulos responderam: mestre, uns dizem que o enviado por Deus é João Batista, mas outros dizem que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus disse a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Olha o que Jesus perguntou. Aí
Todos se calaram, mas Pedro, só ele mesmo, né? O grande questionador, o grande companheiro de Cristo. Pedro respondeu dizendo: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Jesus diz a Pedro, bem-aventurado és, porque isto lhe foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. Esse texto nós encontramos em Mateus, no capítulo 16. Vamos analisar alguns acontecimentos da época de Jesus, há 2000 anos atrás, para que nós possamos compreender melhor sobre o nascer de novo, ou seja, sobre a reencarnação. É um dos poucos momentos em que Jesus fala de uma forma mais direta sobre este assunto. Naquela ocasião, há 2000 anos atrás, Herodes, que era o co-imperador da Galileia, que é a região onde Jesus ensinava e curava, ele mandou decapitar João Batista. Porque João Batista dizia que Herodes, o imperador, vivia em pecado, pois vivia em adultério com a mulher de seu irmão. Esse imperador, o Herodes, ouvia muito a respeito de Jesus e ficava intrigado. Por quê? Porque muitos diziam que Jesus era João Batista ressurgido dos mortos. Justamente, Jesus era ressurgido de João Batista, que ele havia mandado matar. Outros diziam que Jesus era Elias, profeta que viveu há 9 séculos atrás e que apareceu, sendo agora no lugar de Jesus. E outros diziam que Jesus era um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Herodes ficava todo confuso com relação a isso. Um outro acontecimento da época é o seguinte: havia um homem entre os fariseus que era um dos principais entre os judeus, chamado-se Nicodemos. Numa determinada noite, Nicodemos procura Jesus e ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo por parte de Deus, porque somente quem faz os milagres que o Senhor faz deve estar perto de Deus, ou deve estar com Deus. Então Jesus respondeu: na verdade, vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então responde: como um homem como eu, velho, pode entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Responde Jesus: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Dialogando com Nicodemos, Jesus lhe explica sobre o nascer da carne e no Espírito, ou seja, sobre renascer, sobre reencarnar. Como pode suceder isso? Disse Nicodemos. Então, Jesus diz assim: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Se eu te falo das coisas terrenas e você não crê, como você vai acreditar quando ele fala das coisas celestiais? Esse texto nós encontramos em João capítulo 3. Em Lucas 9 e Mateus 17, nós temos um episódio que fala da transfiguração de Jesus. Aí a coisa fica muito mais clara para todos nós. É assim: 6 dias depois de predizer sua morte e ressurreição, Jesus, juntamente com Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E Jesus vai ao monte e leva com ele Pedro, João e Tiago, seus 3 discípulos que estavam com ele no momento. E estando orando, a aparência do rosto de Jesus se transfigurou, resplandecendo como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que apareceram, juntando-se a Jesus, 2 espíritos, Moisés e Elias, e falavam que estava para ser cumprida em Jerusalém a partida de Jesus, ou seja, estava para acontecer o retorno de Jesus ao plano maior, ao plano celestial. Os 3 discípulos, vendo aquela claridade, aquela situação, vendo Moisés e Elias em espírito junto com Jesus, ficaram assustados e caíram de bruços tampando os rostos. Jesus aproximou-se deles, tocou-lhes e disse: erguei-vos e não temas. Então eles, erguendo os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Descendo do monte, no retorno, os discípulos interrogaram Jesus: mestre, os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro, antes da vinda do Salvador. Então Jesus conclui: eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos aí entenderam que Jesus lhes falara a respeito de João Batista. Ou seja, para nós espíritas está muito claro isso. João Batista foi a reencarnação de Elias. Elias, que viveu no século 9 a.C.,
ou seja, 900 anos antes de João Batista. Os discípulos entenderam então que Jesus lhe falava a respeito de João Batista. Ficou bem claro. Aí está bem claro mesmo. Jesus nos mostrando, nos falando sobre a encarnação. Daí ele dizer, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá bom, tá bom. Mas você pode perguntar, meu irmão, por que temos que nascer de novo? Por que temos que reencarnar? Sabemos que é para resgatar nossas faltas, reparar nossos erros, ou concluir, claro, aquilo que deixamos de fazer enquanto encarnados, para dar continuidade ao nosso desenvolvimento espiritual, ao nosso progresso moral. Você pode lhe perguntar, por que não podemos resgatar as nossas faltas, ou dar continuidade ao nosso progresso, mas no plano espiritual, sem precisar reencarnar? Em outras palavras, por que essa tarefa precisa ser realizada aqui no planeta Terra e não no plano superior? É muito fácil entender. Aqui, como encarnados, existem estímulos para que as nossas imperfeições se manifestem. E nossa frequência vibratória não é suficientemente elevada para nós acessarmos definitivamente os planos superiores ao nosso. Muito bem. E para nos libertarmos desse plano e desse que é tão imperfeito, nós precisamos nos libertar das nossas imperfeições. Então é por isso que nós vamos e voltamos. Onde o nosso principal trabalho aqui é saber o que nós precisamos curar em nosso espírito e como curar as nossas imperfeições. É muito fácil, né, gente? É muito fácil entender. Olha, quando estamos, por exemplo, num centro espírita, numa comunidade religiosa, num ambiente de calma, onde se fala de Jesus, do amor de Deus, as pessoas estão todas sentadinhas, muito comportadas, né? Ninguém quer mal a ninguém, ninguém prejudica ninguém. Mas sai na rua, vai dirigir, leva uma fechada de alguém, leva uma trombada de alguém, as pessoas começam a se irritar, ficar nervosas, xingam, se ofendem, brigam, começam a mostrar suas imperfeições. Então, por isso que a gente precisa reencarnar no planeta Terra, porque nós podemos testar as nossas imperfeições. O dogma da reencarnação, gente, é muito interessante. E o Espiritismo nos mostra, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. E os Espíritos, então, nos explicam o seguinte: no plano espiritual, os Espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, unidos pela simpatia e também pela semelhança de inclinações. Esses Espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram, e a encarnação só os separa momentaneamente, pois uma vez retornando ao plano espiritual, eles se encontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, esses espíritos seguem juntos numa mesma encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuam unidos pelo pensamento. Porque os que estão livres velam pelos que estão cativos, ou seja, presos no corpo físico, pelos que reencarnaram. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários, e após cada existência, todos eles terão dado um passo a mais na senda da perfeição. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Só são duráveis as afeições espirituais. Quantas pessoas que se unem somente por interesse, ou seja, pela riqueza, pelo poder ou atração física, nada são realmente uma para a outra, e a morte a separa na terra e no céu. Né? Outros esclarecimentos que o Espiritismo dá. Deus permite encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Enfim, com a reencarnação, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, o que resulta no estreitamento dos laços de afeição. Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Espero que vocês sejam muito felizes, que vivam intensamente, mas tenham sempre um pensamento positivo, alegre, forte. Lembre-se que Jesus está com você. Jesus é nosso mestre, o nosso irmão maior. Ele quer o nosso crescimento e desenvolvimento. Nós somos filhos de Deus, somos importantes e por isso temos que ser ativos, alegres, participativos e temos que ser muito otimistas.
e acreditar no futuro de Deus, no futuro que Deus nos dá, no futuro da nossa família, com alegria, com saúde e no futuro bom da humanidade. Que Deus abençoe a todos. Até no próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite.